militares sempre perseguiram esse pensamento. Aqui tem alguns pensamento. A dúvida avassaladora, a busca da fé, a racionalidade e o misticismo. Se vocês forem olhar aí, ele é um ateu. Ele se diz ateu. Quer dizer, mas a ideia do misticismo dele, ele faz, como disse no final, e nós vamos ver aonde, ele faz questão de registrar que esse misticismo não é uma particularidade da religião. Né? Vamos ver se dá para entender isso. Bom, é permeado. O livro dele tem vários aspectos, ele conta um pouco sobre ele. O que ele faz, ele vai para a resistência, porque ele vai para a resistência, porque ele se transformou, porque ele foi comunista, porque saiu do Partido Comunista em 51, ele vai contando e mais tarde, inclusive, ele vai fazendo uma revisão do pensamento dele. Uma revisão, passa a fazer algumas considerações críticas ao marxismo. Né? Não importa que isso concorde ou não, mas ele faz isso de uma maneira inteligente, capaz e erudita. Né? Ele faz essa autocrítica, tem vários livros dele que abordam essa questão. Mas ele começa que na época dele, né, quer dizer, havia duas barbáries. Na verdade, havia uma barbárie para ele. A outra só depois ele vem dizer que é barbárie também, que é do stalinismo. Mas havia a questão do fascismo, ele entra na luta contra o fascismo, toma uma posição do lado. Aí ele joga duas questões, comunismo, fascismo. Acho que as questões, se a gente for ver com esse detalhe, é mais complicado que isso. Mas é assim que ele colocou no livro dele. Havia duas barbáries e que hoje, né, existem outras barbáries também. O fascismo, hoje ele julga também que há duas barbáries. A do cálculo cristalizado, e ele explica isso, e do lucro desenfreado, a barbárie dos dogmatismo e fanatismo. Quer dizer, ele tem uma posição sobre a questão do lucro desenfreado hoje, que embota a nossa cabeça, eu acho que isso é essencial que a gente saiba. A gente nem percebe mais a questão do lucro do dinheiro em festa, está em todo lugar e a gente às vezes fica cego a isso. Isso ele vai tentar falar sobre essa cegueira nossa, sobre o sistema que vivemos. O dito de outra forma, a primeira barbárie decorre da história que desencadeia guerras, massacres, deportações, e a segunda que provém da indiferença da técnica. Quer dizer, ele faz uma crítica a essa indiferença. E a técnica é realmente um negócio complicado. Se você coloca uma técnica algo eficiente, você não tem jeito nem de criticar. Ela vem e vai passando como trator. Aliás, tem vários outros autores, e esse pensamento aqui certamente teve mais de Heidegger também, que Heidegger é um pensador desse tipo, né? Que coloca a tecnologia como uma distopia, como algo também com seu lado, né, de degradação do homem. São vários autores que se trataram disso. Essas pessoas são muito cuidadosas. Não, a gente não pode falar que o Heidegger é contra a técnica, não é isso. Ele tenta mostrar alguns aspectos na técnica que não são bons para a humanidade, para o homem. É onde o Mohan absorve isso e se põe a fazer isso. Bom, é lógico, e ao puxar essas coisas, eu quero dizer para vocês
que para a construção da interdisciplinaridade, Morin faz questão de dizer que nós temos que nos atentar para o aspecto histórico das coisas. A história como algo essencial para a gênese, a genética das coisas e a história das coisas. Então, esse é um ponto fundamental e também nós vamos ver, como eu disse para vocês, lá no capítulo sobre Marx, o Morin vai falar, voltar a falar desse aspecto que ele acha importante. Mas aí, então, ele mostra, antes de apresentar o Marx, ele mostra que é importante o ponto de vista histórico. Ou seja, não deve ter nada dogmático absoluto. Se você pensa na história, as coisas mudam, vão mudando, então você tem que levar em consideração a mudança, nada dogmático. E também conhecimento de um objeto deverá conter conhecimento do sujeito e que todo conhecimento deverá conter autoconhecimento. Ele explora bem essas ideias de autoconhecimento, conhecimento, sujeito, objeto, nas suas obras, principalmente na obra máxima dele, como eu disse para vocês, que é o grande fôlego, que é o método. Né? Aqui outra consideração sobre o pensamento dele. Ele trabalha no primeiro livro, que chama A Natureza, a gente vai ver como é importante a ideia de homem e cosmos, né? E ele vai desenvolver esse trabalho. Aqui só não tem outra maneira senão colocar que ele trabalha com isso. Então, fica como um comercial para que, se vocês quiserem, debrucem sobre o Morin, que vale a pena. Então vamos começar a expor aqui os filósofos. Então, as grandes figuras para Morin, o primeiro deles é o maior. Ele se acha, hoje, ele se coloca como heraclitiano, Heráclito, né? Ele é um partidário de Heráclito. Ele, inclusive, fala que a dialética dele é mais para Heráclito do que para Hegel e Marx. Diz textualmente. A ideia de nós vou falar um pouco mais sobre isso, vários aspectos aqui, eu vou chamar a atenção do que essa dialética, para ele, inclusive, a maior parte do tempo, nem fala em dialética, fala em dialógica. Eu quero fazer uma distinção entre dialógica e dialética. Embora ele use essas duas expressões muito, mas há uma diferença entre dialógico e dialético. Então isso que eu falei, que permanece mais próximo de Heráclito do que de Hegel e Marx. Por quê? Porque tanto Marx quanto Hegel acreditaram na superação da dialética, e para Morin não. Aquela ideia de convivência de contrários. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez seja elucidativo da maneira de pensar dele, a dialética e as contradições. Eu quero chamar a atenção, falei de uma coisa aqui, ele, então, os pensadores maiores para ele, junto com Marx e Hegel e Heráclito, é o Pascal, dá vontade de sambar. Então, é Pascal e Rousseau. Aliás, são esses, no livro deles, Meus Filósofos, se for contar o número de páginas,
é mais dedicado a Marx e Heráclito, os dois maiores. Depois a Hegel, Pascal e Rousseau. São o que ele entra com mais detalhe. É lógico que tem outros, nós vamos ver aqui, que há outros pensadores importantes. Mas, bom, eu tinha que deixar ligado isso por outro motivo. O motivo é a hora para me controlar, mas eu não vou deixar ligado, não, porque... Ah, tem... 10h43. Então tem que ter. Bom, para o Hegel, a contradição é um sinal de verdade. Veja só isso, é um sinal de verdade. A lógica clássica que ganhou mais notoriedade, até diga-se ao tempo de Pascal, que também vai trabalhar com contradições, né, assegura que assegurar ser a contradição um sinal de erro. Quer ver, essa questão é fulcral o entendimento dele em Morin. É fulcral, é importante isso, né? Aristóteles estabeleceu a lógica da rejeição de qualquer possibilidade de contradição. Se a gente for ver a lógica de Aristóteles, é uma lógica quase do tipo A, não há, né? Uma lógica que rejeita a possibilidade de contradição, a rejeição do terceiro incluído. Veja só, essa é uma questão até que a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? A ideia de que, eu vou dar um exemplo aqui, mostrar por que é que ele acha que não deve excluir um terceiro, né? Na verdade, essa é uma ação fulcral do Morin. Bom, ele, como ele elogia muito o Heráclito, ele fala que uma coisa fundamental em Heráclito é a ideia de logos. É uma ideia logos para ele é uma força originária, criadora e organizadora. E o exemplo disso é o Sol. O Sol, com essa explosão aparentemente desorganizado, ele organizou a vida da Terra. A partir do pressuposto que ele é um ateu e não acredita na possibilidade de que a criação, o homem, os animais, seja divino, uma criação divina. Se, partindo do pressuposto que ele é um ateu, ele tem que imaginar que o Sol criou a vida. O Sol, aparentemente, é a desorganização, é tudo. No entanto, até hoje nós sabemos que as plantas, elas se organizam porque recebem a fotossíntese, né? Recebe energia do Sol. Há uma organização da planta e sem a planta nós não vamos viver. Os animais comem planta, eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas se a gente imaginar que o Sol, com a desorganização, com as suas explosões, ele cria a vida, ou seja, a desorganização produz a organização, onde já começa a gente mostrar essa tensão, essa existência simultânea de organização e desorganização. Esse é o sentido que ele vai procurar dar ao seu pensamento. O organizado e o desorganizado estão convivendo juntos, uma briga entre um e o outro. Só se desorganiza o que está organizado. E o que está desorganizado tem a chance de se organizar. E esse é um pensamento recorrente dele, e dessa forma ele vai trabalhar. Então, eu coloquei aqui, para Heráclito, logos continha racionalidade. E ele critica já que Heráclito vai falar que na Grécia Antiga essa ideia degradou-se na forma racional e lógica. Essa questão, quem for ler Morin, também é uma discussão, principalmente no primeiro livro do Método, que é a natureza
e explora muito essa questão, né? Ele vai contra a lógica, o racional lógico do jeito que é posto, né? Então, para Heráclito não continha racionalidade, porém destacava sua característica criadora, como só uma bola de fogo a partir do qual se organizou o sistema solar e nosso planeta Terra. Como uma coisa desorganizada produziu organização, né? Essa. Deixa eu caminhar um pouquinho aqui. Bom, então é isso. Ele adota a ideia de contradição de simultaneamente. Os contrários convivem, estão juntos, né? Então há uma contradição e a concórdia, né? Esse pensamento, existe conflito entre contraditórios, mas existe também complementariedade. Ela não se suprime, não suprime a contradição, ou seja, a complementariedade não suprime a contradição. Talvez o exemplo mais didático e esclarecedor seja o seu aforismo, viver de morte, morrer de vida. Esse é o aforismo de Heráclito, que ele explora bastante, o autor também explora, que nós vivemos de morte. E não apenas porque nós nos alimentamos de alguma coisa, nós matamos a planta, matamos que come carne, mata o animal, não só isso que a gente vai viver de morte. Ele falou, o próprio nosso corpo está vivendo e morrendo. E está vivendo porque morre. Quer dizer, essa ideia que ele vai trabalhar muito. Nós vivemos porque morremos. As nossas células estão morrendo e as jovens, né, tomando seu lugar. E ele fala aqui, não apenas para que os animais e homens tenham que matar para viver. As plantas e animais, comendo animais, ou seja, a vida se alimenta de outra vida, matando-a. Mas também aqueles que eles chamaram, mas também que nosso organismo vive de morte na célula, substituída por outras, permanentemente. E a sociedade vive porque as pessoas morrem e outras mais jovens tomam seu lugar. A vida e a morte como polos opostos, mas a vida luta contra a morte de forma astuta, integrando a própria morte para viver. Mas também morre-se ao tentarmos rejuvenescer. Ou seja, morre-se também de vida. Na ideia de que... essa outra ideia que é bem explorada, explora isso um pouco mais, né? Tem um outro aforismo do Heráclito que acordado eles dormem. É interessante verificar esse aspecto de que, na verdade, quase todas as nossas funções, ele fala esse número de 90%, mas que fala apenas para acentuar o lado que todas as funções do homem nós não temos domínio. Nós não controlamos o fluxo de sangue, por exemplo. E assim como quase tudo no nosso corpo, ela é feito às cegas, né? Então, por isso que vem daí, ele explora muito bem essa questão de acordado eles dormem. Então, as ideias de Morin sempre é pautado pela esse embate de contrários, né? E afirma que no método 4 ele desenvolve a ideia de que os deuses nascem em nossa mente, mas escapam ao controle da nossa mente e esses deuses apropriam-se de nós. No método 4 são as ideias. Aliás, eu podia
primeiro livro, o método, é Natureza da Natureza. O segundo livro do método é A Vida da Vida. O terceiro é Conhecimento do Conhecimento. O quarto é As Ideias. O quinto é Humanidade das Humanidades. E o sexto, a Ética. Esses são os seus livros, que ele deu esses nomes. Existe uma certa, imagino, uma certa ligação em todos eles. Embora eu tenha, no meu curso, eu estou separado, isso aí, é possível também separar, mas lendo ele nessa sequência, a apreensão é muito maior. Né? Bom, então ele fala, tem horas que dá vontade de ler. Então, estamos integrados em um jogo cósmico entre forças de organização e forças de desorganização. Eu já explorei forças de integração e desintegração. Os cosmos nos fez a sua imagem e assim traziam forças de desintegração, de morte e de ódio. Mas desenvolvemos também fraternidade e amor, forças de religação, o que, segundo ele, coloca-nos na dianteira da luta contra a dispersão e morte. Quer dizer, na verdade, como ele dissesse, tem duas coisas aqui, tem morte e tem vida. Eu estou mais de um lado, e como eles tomassem uma posição de um lado, mas sem desconhecer que as coisas podem, que a morte pode vencer. E a luta da gente, dos seres humanos, é que não haja morte, mas se pensar individualmente, a morte vence. Ela pode não vencer, não vencer em termos sociais, ele explora isso também. E é quando ele vai tratar de Boltzmann, de pegar um cientista que ele trabalha com cientista, ele vai falar também que a nossa, o nosso sistema solar também está fadado a morrer, a sucumbir. Pode ser milhões de anos, mas quer dizer, as ideias que ele tira de Boltzmann. Ele constata, é meio histórico, quero enfatizar isso, porque esse é um aspecto importante em Morin, que ele constata a existência simultânea da contradição, mas se lança de um lado, aí eu falei isso de outra forma, pela vida, mas ela não pode acontecer sem a morte. Quer dizer, embora lance desse lado, não se esquece que esse processo é contraditório. Bom, de Buda, então, começando os autores que utilizam. O primeiro é Heráclito, o segundo é Buda. De Buda ele tira o pensamento que ele trabalha um pouco, mas tem sempre alguma coisa a mais. Como eu disse, se alguém for ler esse livro, talvez extraia outras coisas. Eu extraio isso aqui, que ele se alinha bem em Buda, que Buda tem a compaixão pela terra, pelos animais, o que vai diferenciar um pouco da compaixão advinda do cristianismo, que é centrado na compaixão pelos homens. Ele vai falar, em Buda há uma compaixão pela natureza, por tudo que há na natureza. Então ele vai mostrar que o pensamento de Buda se dirige a todos os sofrimentos. E essa ideia do sofrimento, ele vai acentuar esse aspecto. Ele é um lutador contra o sofrimento em cima de Dostoiévski. O Dostoiévski, ele vai encontrar em Dostoiévski, na obra de Dostoiévski, o quanto ele é contra o sofrimento humano. Ele tira aqui de Buda, mas lá para frente ele vai achar isso em Dostoiévski. Para o cristianismo, a caridade e o amor está restrito ao humano e fechada para o mundo animal. Bom, é uma conclusão dele, das leituras dele, certamente da Bíblia.
Uma coisa que eu não fiz o comentário aqui, mas eu vou poder fazer. É impressionante, e se a gente olhar mais ou menos quase a totalidade dos autores que ele trabalha são judeus, né? São judeus e aquela ideia de pós-Marrano, né? São judeus convertidos. Marrano é o judeu convertido, é o judeu de Espanha e Portugal, né? Ele vai trabalhar muito com os... Não fica muito claro, mas essa origem judia dele, ele deixa essa marca no nível do pensamento dele, mas da importância, mostrando que os pensadores como Freud, mesmo Marx, não Hegel, mas Freud, Marx, Pascal, vários aí que ele aponta e joga ficha em cima desses autores, no sentido que eles são pós-marranos e pós-marranos. Né? O marrano no sentido de judeu convertido. E aqui é interessante, que eu nunca tive esse pensamento, né, que ele retira ali quando ele está examinando Jesus, que na cruz Jesus disse, num dado momento, isso está na Bíblia, todo mundo sabe, perdoe-os, meu Pai, eles não sabem o que fazem. E ele associa essa ideia também uma frase que pode ser tirada de Marx, na ideologia alemã, dizendo o seguinte: os homens fazem a história, mas não sabem que a fazem. Né? Mostrando uma certa cegueira já antiga, ele trabalha com a ideia também de cegueira, né? Indica a continuidade da sua apreciação sobre isso, ele indica que as engrenagens do sistema fazem com que o ser humano seja determinado, influenciado e possuído. Conclui que é a favor de uma religião de terceiro tipo. Quer dizer, na verdade é isso, ele vai propugnar, vai por uma religião ateia, ele é um ateu, né? É uma religião da religação mesmo, da palavra religar, que surge a religião, uma religação à vida, à terra, que está religada, que é religada. Bom, não vamos mudar agora, o Sol, e esse é o cosmos. Devemos nos religar, está errado também. Bom, acontece que religar, a partir desse slide 27, 28, o revisor não foi embora, né? Eu estava muito cansado. Então eu fui até a página 25, 26, não aguentava mais. Agora, vou dormir. Então a digitação ficou ali. Vocês peço perdão então, por esses erros de digitação. O terceiro autor, o quarto, né? Heráclito, Buda, Jesus e Montaigne. O quarto autor, ele vai em consideração dar um tratamento especial, porque no fim do livro ele cita lá um monte de autores que ele, principalmente no campo da ciência, tem uma série de outros autores, uma lista grande de leitura dele. Mas nesse início ele destaca esses nomes, né? E depois é o Montaigne. Mas o que ele vai tirar de Montaigne? Montaigne que a compreensão, nele você vai encontrar compreensão e tolerância pelas outras culturas. Isso você vai encontrar de uma maneira clara, segundo ele, né? A tolerância e compreensão das outras culturas. E que a obra dele é eivada, né? De interrogação e crítica. É algo também que Morin vai, ao lado de crítica, toda hora ele se liga a isso. Né? E é de